Antes tarde do que nunca, eu vim trazer os livros que eu li em 2025. 2025 não foi um ano em que eu li muito, porque eu estudei muito, me preparei para outras questões, outras áreas da minha vida, fiz algumas palestras de viés espiritual, comecei a pós-graduação. Então eu estudei muito, mas eu não li muitos livros. Mas eu quis trazer igual os livros que eu li. Então vamos lá. Primeiro eu separei aqui os livros que eu li num clube do livro que eu entrei, que eu achei muito bacana. Minha primeira experiência com o Clube do Livro, que fez eu me apaixonar pela dinâmica, porque eu confesso que eu não levava muita fé. Esse Clube do Livro tem uma pegada de filosofia, mas não aquela filosofia assim pesada para os estudiosos. Filosofias para entrantes, para iniciantes como eu. Então eu curti. Ele varia ali entre filosofia, literatura clássica, clássicos da literatura mundial. Então foi bem bacana, uma experiência para mim muito boa, porque me incentivou a ler coisas que jamais eu leria sozinha. Então fica o convite para participar de clubes do livro, do Clube Caro de Leitura Intencional, que é o que eu trago para vocês, que é bem interessante. Se quer mais informações, chama que a gente fala sobre isso. Mas eu recomendo que participe de clubes do livro, das afinidades, das coisas que tu gosta, ou então de coisas que tu quer conhecer, porque é uma forma bem legal da gente se aproximar de realidades que a gente não conseguiria de repente se aproximar sozinhos. Então eu vou apresentar estes livros. Alguns eu fiz algum material, tá no Instagram, outros não, mas vamos lá. O Velho e o Mar. Esse livro é encantador. É difícil de falar, né? É Ernest Hemingway. Mas é um livro muito bom, um clássico da literatura mundial. Recomendo. Essa minha versão ela é bem simplesinha, mas é muito bom. O Velho e o Mar. Bom, Epicuro, Cartas sobre a Felicidade. É bem interessante, é bem curtinho, só que é de uma profundidade, de um nível de reflexão que eu vou ser bem sincera com vocês. 99% das pessoas na nossa sociedade não consegue chegar. Então, sozinha talvez eu também não conseguisse, então eu recomendo fortemente a leitura desta carta de Epicuro. Carta sobre a felicidade. Maravilhoso. Filosofia. O Príncipe é esse livro conhecido por todos nós, tinha que ler para fazer o vestibular, hoje em dia já não é mais assim. Este livro, eu confesso que eu não fiz a leitura toda dele, eu fui lendo por partes, porque estava justamente no meio do ano, eu estava muito atarefada, mas eu não queria passar. É um livro que nos ensina muito, mas tu tem que estar muito bem intencionado para conseguir lê-lo sem que ele, pelo menos a minha opinião, sem que ele se transforme em um fardo. O Estrangeiro. O Estrangeiro é um livro que dá uma incomodada, porque ele faz a gente pensar. Se a gente só lê a história, obviamente não vai sentir nada, mas faz a gente pensar sobre como nos portamos quando estamos fora do nosso habitat, fora da nossa área de conforto. Camus faz isso muito bem e fez neste livro, por isso que ele é um clássico da literatura, super recomendo. Recomendo de verdade, do coração. A Morte de Ivan Ilitch, outro que recomendo muito. Também é um clássico da literatura, é um livro curtinho, gostoso de ler. Lê em uma noite se quiser, mas não recomendo que leia tão rápido. Saboreia, lê em uma semana, 2, 3 dias. É muito bom. Tolstói faz a gente pensar também sobre como queremos levar a nossa vida, se nas convenções sociais ou tomando decisões. Leia, não vou dar spoiler. Este senhor aqui, Franz Kafka, também nos dá muito incômodo nessa leitura da Metamorfose, muito incômodo. Tem horas que a gente não entende por que está lendo, por que eu estou fazendo isso.
lendo este livro, mas tu não consegue parar. E quando termina, tu vê que é de uma genialidade. Leia, leia. Noites brancas. Ai, meu Deus, é tão lindo até o momento em que a gente fica com raiva do final, que não foi o que a gente esperava. Então, Dostoiévski é um romance, vamos colocar assim, que nos faz ler Dostoiévski de uma forma, assim, numa primeira leitura leve, para que a gente possa entender. Leia, é muito bom. Eu não vou me aprofundar na resenha de cada livro, porque a ideia aqui é só contar, né, o que eu li. E tem, apesar de eu não ter lido, tem bastante coisa ainda aqui para falar. Meditações de Marco Aurélio. Marco Aurélio, maravilhoso, imperador romano, estoico. Ele escrevia as meditações para ele, era o diário dele. Então, sim, às vezes é complicado, é difícil para nós, mas é de uma genialidade que a gente não consegue entender como existiam pessoas assim há tanto tempo atrás e como existem pessoas como, como as que nós vemos hoje. Porque aí, às vezes dá até uma descrença de que a gente não está evoluindo. Mas calma, ele era um espírito à frente do seu tempo. Marco Aurélio. Esse aqui é um livro que não é um livro de ler, é um livro de cabeceira para te ter, refletir todos os dias um pouquinho, se tu quiser realmente expandir a tua capacidade de reflexão e de entendimento da vida. O Banquete de Platão é um clássico. Tem as diversas visões sobre o amor, muitas visões sobre o amor. E se tem um material sobre ele no Instagram. E é bem interessante. Lê lá para te tirar, ver qual versão se aproxima mais com a tua. Platão, né? René Descartes, O Discurso do Método, é genial. Genial, leiam. Não vou nem tentar falar nada sobre ele aqui, porque eu não ia conseguir abranger, então fica a recomendação. Leia, depois a gente conversa. Assim falava Zaratustra. Também de Nietzsche, né? Ele traz aqui um monge que vai nos ensinar muito. Leio, é muito interessante. Todos esses livros, desse clube do livro, têm a proposta de nos introduzir a filosofia e a literatura de clássicos. É muito interessante. Então, essa seleção que é desse clube do livro é Plano Estoico, do professor Brian. Eu recomendo, ele é maravilhoso, o professor Brian. As aulas dele são incríveis, ele é maravilhoso. E todos esses livros aqui, recomendo todos sem tirar nem pôr. Apesar, e teve alguns que eu li por conta, porque deu vontade de ler. O Grande Gatsby, que também é um clássico da literatura, que também é um livro que dá uma incomodada, que traz ali uma estrutura, né, de sociedade. Enfim, leiam, vale a pena. Este livro aqui que me chegou totalmente sem querer, desavisado, A Roda da Vida. Eu estava me preparando o Clube do Livro. O Clube do Livro Caro, de leitura intencional, ele é baseado na ferramenta Roda da Vida, que é uma ferramenta de coach. Então, eu vi esse livro na internet e achei que tinha relação e comprei. Mas não tinha, só que eu comecei a ler e não consegui parar. É de uma médica psiquiatra e Elizabeth Kubler-Ross, A Roda da Vida. É um livro magnífico. Recomendo a leitura. Leiam, é muito bom. A Cabana, esse aqui é olha só, é um best do New York Times, é um suspense romântico, daqueles assim, para passar o tempo. Eu não tive muito tempo de fazer essas leituras esse ano, que eu gosto muito, mas eu não tive, mas para não passar em branco, eu li A Cabana. Muito bom a história, tem suspense, tem romance, aquele que tu fica pensando durante o dia logo para chegar. No caso, eu li à noite, ficava esperando a noite para poder deitar e ler mais um capítulo. Fui economizando, comendo de pouquinho para durar, porque eu sabia que eu não ia ter muito tempo para ler mais. E
finalmente vou falar sobre os livros espíritas, que eu sou espírita, né? Então eu li Conduta Espírita, do Valdo Vieira, muito para os materiais que eu precisava criar. Nosso Lar. Eu já tinha lido Nosso Lar, mas eu reli, porque também tem um projeto espírita que é Ler Espiritismo Juntos. É um canal do YouTube e um perfil do Instagram, onde, para eu aprender, eu vou lendo em voz alta esses livros que têm permissão, tá? Para serem lidos. Eu vou lendo e comentando. Então, esse ano eu fiz a leitura de Nosso Lar. A ideia é ler toda a série A Vida no Mundo Espiritual. Sem pressa, sem tempo, mas então eu li Nosso Lar assim com bastante profundidade, porque quando a gente lê, até fica uma dica, quando a gente lê explicando, a gente aprende bem mais e a gente faz reflexões que a gente não faria numa leitura simples. É bem interessante o que acontece quando nós nos propomos a ler para ensinar ou para comentar. É bem interessante. Fica a recomendação. Ivone, esse aqui é psicografado pelo Chico Xavier, né? Do espírito André Luiz. Já virou filme, teve o Nosso Lar 2, o filme, vai ter o 3 agora. Memórias de um Suicida, de Ivone Amaral Pereira, né? Pelo espírito Camilo Cândido Botelho, que aqui fala que é Camilo Castelo Branco, inclusive tem ali o livro dele, que tirou a vida, né? Esse autor tirou a vida porque estava ficando cego, as histórias batem. E eu fiz para preparar uma palestra para Setembro Amarelo, né? Onde tem essa abordagem da valorização à vida. É um livro que não tem palavras para falar sobre ele. Nos 3 primeiros capítulos ele é difícil, ele é pesado, porque ele precisa nos situar muito da vida do suicida no plano espiritual, mas depois ele é consolador, ele tira todas as dúvidas sobre essa questão do suicídio, do plano espiritual, pelo viés espírita, tá? Aqui eu só estou conduzindo eu estou contando, sem querer induzir ninguém a nada. Me desculpe os irmãos aí que são de outras religiões, mas eu estou contando os livros que eu li. E Pai Nosso, de Meimei, que também foi para uma palestra onde a gente ia ali falando sobre cada frase, né, dessa oração que Jesus nos ensinou, nosso mestre, nosso modelo, nosso farol, nosso guia. E eu li também no Kindle, li muitos pedaços de livro no Kindle, mas eu li inteiro somente o Alienista. Aí depois eu tive que comprar, porque Machado de Assis, na prateleira, é tudo de bom, eu já tenho ali os outros, então eu quis que ele viesse também ter o livro físico, porque esse livro eu recomendo muito, porque ele é divertido, ele nos faz pensar também numa realidade. Machado é espetacular, então recomendo muito. E no Kindle também li muitos pedaços de livro. Esse ano eu assinei o Kindle, recomendo, porque eu adoro os livros físicos. Se pudesse, teria muito mais. Mas nem sempre é necessário a gente ter todos aqueles livros. Então, o Kindle é uma maneira imediata, às vezes para consulta, para fazer uma palestra, né, para algo específico que a gente necessite, para uma aula. Ali a gente tem de forma imediata, claro que uns de graça, outros pagando. Então, quem quiser, quem usa bastante, eu recomendo sim que assine o Kindle, que é bem legal. Bom, estes foram os livros então que eu li em 2026. Espero que tu tenha gostado destes comentários. Eu sou Daniele Caro. Nós temos o Clube do Livro Caro, leitura intencional, aplicada às 12 áreas da vida, segundo a ferramenta Roda da Vida. Então, participa, vem ler com a gente, o valor é simbólico. Vamos ler juntos, ler com intencionalidade e pôr em prática. Obrigada por hoje e até!
Até a próxima. Se gostou, curte, compartilha e segue o nosso canal. Um grande beijo.